Quem tem razão? Bom, vamos saber a opinião dos nossos convidados. Deputado, eu começo com a senhora. Seja bem-vindo uma vez mais. Fato é que dos três poderes, nós temos o judiciário se sobrepondo aos demais. Aliás, já fazia isso com o executivo e fez durante os últimos 4 anos, isso ficou muito claro. É uma reclamação latente que se tem. Agora avançou também sobre o legislativo. Diante disso tudo, e agora nós estamos vendo essa reclamação de advogados de 10 seccionais da OAB, até onde o Congresso vai suportar essa intromissão de um poder sobre o outro, deputada? Boa tarde, Piotr, boa tarde, doutora Adib. Bom, se dependesse de mim, há muito tempo que não suportaria, não é? Eu tenho lutado desde o início do meu mandato para que a gente possa resgatar a hombridade, não é? E as atribuições do parlamento, zelar pelas nossas atribuições na forma do artigo 49, inciso 11, da Constituição Federal. E eu aplaudo aqui a iniciativa da OAB, das seccionais, que estão instando o Conselho Federal a tomar uma atitude também, né, pela defesa da lei, pela defesa das prerrogativas dos advogados e dos clientes dos advogados. Doutora Adib Saad, seja bem-vindo uma vez mais. A deputada fez menção justamente a esse movimento da OAB, mas eu vou insistir na questão do não respeito à lógica constitucional da separação dos três poderes que devem conviver, são independentes e devem conviver harmonicamente. Bom, pelas últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, e podemos incluir o TSE recentemente também, isso não tem acontecido. Agora a gente vê um movimento e, por incrível que pareça, com um silêncio, uma omissão da OAB Nacional, que não se lembra em nada, a OAB lá da ditadura, a OAB que luta por direitos, o que é uma coisa assim surreal. Me permita dizer aqui, mas são 50 anos de idade, 31 de jornalismo, eu nunca vi a OAB tão omissa assim. Mas agora a própria OAB, gente de dentro da OAB, ou seja, de seccionais da OAB, essas pessoas estão reclamando por um posicionamento da OAB, e no que é mais caro para elas, obviamente, da defesa dos seus membros, ou seja, dos advogados, e poderem exercer o seu trabalho, as prerrogativas da advocacia. Por que o senhor acha que chegamos a esse ponto? Qual é exatamente o papel da OAB? Porque se continuar desse jeito, passa a ser nenhum, e isso é muito ruim para a democracia. Boa tarde, Piotr. Boa tarde, querida deputada. Mais uma vez, uma alegria estar com vocês. A questão ela é um pouco mais ampla e um pouco mais profunda do que possa parecer, Piotr. Eu tomo a liberdade de dizer, eu sou um defensor histórico da instituição. A Ordem dos Advogados do Brasil é, na minha visão, a maior, mais representativa e mais importante entidade da sociedade civil brasileira, segundo a ótica que tenho. Ela, para os advogados, no seu trabalho particular, exerce sempre um munus público. A advocacia, a OAB é criada, e aí tem uma data muito importante, porque esse encaminhamento, esse ofício foi feito na sexta-feira, dia 18 de novembro, quando exatamente a OAB comemora os seus 92 anos de criação. E foi criada no sistema federativo, ou seja, a exemplo daquilo que é o nosso país. A OAB tem por função institucional defender a Constituição, defender a ordem jurídica do Estado de Direito, os direitos fundamentais, os direitos humanos. E, historicamente, com pessoas absolutamente capacitadas, sempre cumpriu a sua missão institucional. Se em algum momento da história, alguns dos seus dirigentes, lamentavelmente, se esqueceram da nobreza da missão da OAB e acabaram participando de algum viés político ou deixando a entidade à deriva, lamentavelmente, não mancham a história da entidade. Nesse momento histórico que atravessamos, um momento muito difícil, essas seccionais, que seriam como os estados, e são os estados representativos, eles encaminham um ofício ao Conselho Federal, que seria a espécie da União, trazendo isso para o cenário político brasileiro, reclamando, pedindo uma análise em regime de urgência para o Conselho Federal acerca da constitucionalidade e da legalidade das decisões recentes do presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ou seja, a OAB não está reclamando, através desses estados, dessas seccionais, apenas da questão das prerrogativas profissionais. Está reclamando também a análise da constitucionalidade desses atos praticados por um determinado ministro. Ou seja, a questão é mais profunda.
A questão passa também pela verificação da correlação existente entre a decisão judicial e a sua equivalência, a sua adequação ao texto constitucional. Isso é de uma relevância extraordinária. E é papel fundamental da OAB, sim, fazer essa análise e responder não somente às seccionais, o que seriam os estados, mas responder a toda a sociedade, como a OAB faz e fez em toda a sua história, como você lembrou muito bem da época da ditadura, da defesa da magistratura, aquela época, e em todos os momentos de crise, que as lideranças da OAB nacional e dos estados nunca se furtaram a defender a sociedade e o Estado de Direito. Tá, eu vou só trazer aqui o depoimento da presidente da OAB de Mato Grosso, da seccional do Mato Grosso. Ela faz parte desse grupo de seccionais aí que tem pedido uma manifestação do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos dar uma olhadinha, só acompanhar o que ela disse, é a Gisela Cardoso. Vamos lá. E o que se busca é realmente a avaliação dessas decisões sob a luz da nossa Constituição Federal. A Constituição Federal, desde 88, vem sendo o grande pilar do Estado Democrático de Direito. E ela estabelece em seus artigos que ninguém será privado de sua liberdade, que ninguém será privado dos seus bens, sem que haja um respeito ao devido processo legal. Ela estabelece em seus artigos a liberdade de expressão, vedado o anonimato, é claro, mas a liberdade de expressão de pensamento. Então, eu acredito que todas as respostas, elas estão dentro da própria Constituição. O bloqueio de contas podem aí resultar numa dificuldade para o cumprimento de obrigações trabalhistas daqueles empregadores que tiveram suas contas bloqueadas. Isso é apenas um exemplo e é um questionamento também que se coloca no ofício que foi mandado. Então, a preocupação da ordem é nesse sentido, é que se garanta a defesa da Constituição, é que se garanta o Estado Democrático de Direito, que se garanta os direitos sociais, sempre partindo de uma análise constitucional. Bom, essa é a representante, a presidente da OAB, a seccional do Mato Grosso, do estado do Mato Grosso, no centro-oeste brasileiro. Mas sobre esse aspecto aqui, isso chama atenção, deputada, porque o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Agora, eu não quero reduzir a importância, muito pelo contrário, do que disseram aí, o que estão fazendo essas 10 seccionais. O que me espanta é a OAB Nacional não falar nada, nem quando está sendo provocada e nem antes. Da mesma forma que me espanta, por exemplo, o presidente da Câmara e o presidente do Senado também não se manifestarem quando vem, por exemplo, parlamentares sendo calados. Eu fiz menção aqui que todos nós temos liberdade de expressão, está na Constituição. Como jornalista, eu tenho uma específica que é a liberdade de imprensa. Mas parlamentares têm um artigo completo, só deles, que garante a inviolabilidade de votos e opiniões. Nem com tudo isso, que, convenhamos, não é preciso ser jurista para compreender, não é preciso fazer uma análise sintática tão fervorosa dessa frase na Constituição, que um direito está sendo simplesmente atropelado por decisões completamente fora do entendimento pacificado da Constituição por ministro do Supremo Tribunal Federal. Deputada, eu acho que é isso que está movendo as pessoas nas ruas, porque elas entendem sim o que é legal, o que é moral, o que é lógico. E elas estão vendo a lógica sendo rompida. Exatamente. E faz muito tempo que isso já aconteceu. Essas decisões mais recentes apenas estão já mostrando que a coisa está chegando num ponto insuportável. Não é? Bloqueio de contas, sem nenhum processo. Mas vamos lembrar que há 3 anos existem inquéritos, né? O primeiro deles foi o chamado aí das fake news, que já existe há 3 anos no Supremo Tribunal Federal, com um abuso de poder enorme, porque a própria lei do abuso da autoridade diz que você não pode manter inquéritos abertos por tanto tempo, tem que ter um prazo definido. Inquéritos sem participação do Ministério Público, em que os advogados não têm acesso aos autos. Então, são muitas ilegalidades, muitos abusos perpetrados. E agora, essa situação, né, de derrubar páginas, desmonetizar canais, você, com isso, interferindo no ganho mesmo, no rendimento de pessoas pelo seu trabalho. Então, a Constituição está sendo aviltada e o poder legislativo, infelizmente, há muito tempo está de joelhos,
perante esses abusos. Alguns parlamentares, nós temos lutado para que a gente possa resgatar, né, essas atribuições, que são atribuições do parlamento, que vêm sendo invadidas pelo Poder Judiciário, pela mais alta corte do país, e é preciso haver uma reação. Mas cabe ao Senado, infelizmente não compete à Câmara dos Deputados, mas compete ao Senado julgar os processos de impeachment, por exemplo, colocar um limite, fiscalizar a atuação desses juízes. E, pelo contrário, ao invés de fazer isso, nós sabemos que eles estão reunidos para mexer na lei do impeachment, para alterar a lei da responsabilidade, e com o ministro Lewandowski lá, né, trabalhando junto ao Senado. Então, assim, é muito preocupante. Nós esperamos que, com a vinda de novos parlamentares que foram eleitos, que tenham mais coragem para enfrentar esse tipo de abusos, e nós teremos, sim, que mexer na competência da Suprema Corte, diminuir o poder, porque nenhuma corte no mundo, nenhuma corte constitucional no mundo tem uma competência tão alargada como a Suprema Corte brasileira, o Supremo Tribunal Federal, que não bastasse as competências já muito alargadas que tem prevista na Constituição, ainda ficam criando para si mesmos, né, com base na caneta, né, ficam criando competências que eles não têm, né, como tipificação penal, né, e tantas outras. Então, nós estamos num momento grave, um momento de gravidade, e a gente quer que não só a Câmara, o Senado atuem, como também a OAB e o Ministério Público. Doutora Adib, eu fiz aqui na abertura do programa hoje uma observação e, lamentavelmente, é só um fato, eu gostaria de não ter escrito e nem ter falado o que escrevi e o que falei, mas parte da imprensa brasileira, que também é importante na história da democracia, parte da imprensa simplesmente ignora. Aliás, chama manifestantes nas ruas famílias de grupos, digamos, radicais, o que é surreal. Desculpa, as imagens têm um poder, porque elas têm os fatos, como as imagens são fatos, né? Elas têm o poder da lei da gravidade. Elas vão sempre se sobressair. Não tem como você negar uma coisa que todo mundo está vendo. Mas vamos lá, parte da imprensa está fora. Felizmente, e eu digo isso com muito prazer, nós estamos do lado da defesa da democracia, defendendo os três poderes, a separação, a independência deles com convivência harmônica, e estamos discutindo esse assunto aqui. Agora, a OAB foi partidarizada, e é por isso que nós temos, por exemplo, um envolvimento só de 10 seccionais num país que tem 26 unidades da federação. Por que chegamos a esse ponto de ter uma OAB que tem uma história gigantesca em defesa da democracia e das liberdades, e agora a gente vê sequer, eu falei há pouco que São Paulo, a OAB São Paulo não assina esse manifesto, é o maior caso de omissão estadual, porque é uma OAB do país, inclusive, né? Eu queria entender o porquê que não se manifesta. Mas a gente viu tudo isso que a deputada fez menção há pouco, e a OAB não se manifestou nesse tempo todo. Perfeito, Pilton. Então, retornando, eu vou pegar o início da conversa na sua própria pergunta para a deputada. A OAB, ela age em matéria de competência federal a partir do Conselho Federal. Efetivamente, houve uma partidarização nos 3 anos passados. Nós víamos um aparelhamento e uma busca política. Nos 3 anos que se iniciaram agora, na gestão atual, o que se busca é um distanciamento da política partidária. E o que se verifica também é que, a partir dessas próprias manifestações das seccionais em vários estados, é que está havendo um diálogo. Seccionais, por exemplo, do tamanho de São Paulo, você recebe hoje pedidos de grupos políticos diversos todos os dias. E esses grupos estão sendo ouvidos e estão sendo estudados. O que ocorre? Nós temos uma manifestação inicial de 10 seccionais. As outras estão promovendo estudos internos com as suas comissões, porque a matéria ela não é de natureza política, ela é de natureza técnica. Veja, eu volto a insistir, a deputada inclusive falou sobre isso. Nós temos pedidos de violação de garantias constitucionais e de garantias das prerrogativas. Pode ser que as demais seccionais façam os seus manifestos e levem isso também ao Conselho Federal. Quem deve encaminhar isso e tomar a dianteira é o Conselho Federal, que tem a responsabilidade final. Digo isso por quê?
Em nível federal, Piotr, veja, foi o Conselho Federal lá atrás que comandou o impeachment de um presidente da República. Foi um advogado que comandou o impeachment do segundo presidente da República. Os dois da história do Brasil foram feitos pela OAB e por uma advogada. Então, nós temos distribuição de competências. Por exemplo, a seccional de um estado não tem competência para falar sobre matéria de competência do Conselho Federal. Pode disparar o assunto? Pode, como essas seccionais fizeram agora. Em alguns momentos, as seccionais se omitem em relação a assuntos absolutamente irrelevantes, sem dúvida nenhuma se omitem. Talvez por problemas internos, talvez por divisão nos seus conselhos, em alguns casos até para não haver comprometimento com o próprio eleitorado. Isso é lamentável e distancia a Ordem dos Advogados do Brasil nos estados das suas lutas históricas. Sim. Nós precisamos, nesses anos que temos agora, de novas administrações, de novas gestões, resgatar aquilo que a OAB foi historicamente dentro das lutas de defesa da Constituição, onde até sangue foi derramado. Você tem toda a razão. Tá, eu tenho mais 2 minutos aqui. Deputado, eu queria ouvir uma última manifestação da senhora sobre o que pode ser feito a partir de agora, diante de tudo isso que está acontecendo, porque felizmente não dá para ignorar os fatos, e os fatos estão aí. As pessoas podem estar de forma equivocada ou não, requerendo uma intervenção dessa ou daquela, bom, tudo bem, mas elas citam a Constituição, elas citam o respeito à Constituição, isso se sobrepõe a qualquer outra coisa. O que a senhora imagina que pode acontecer daqui por diante em relação, primeiramente, a esse incômodo das pessoas real, diante de todo o processo eleitoral, e eu acho que isso vem desde o fatiamento do impeachment de Dilma Rousseff, que foi um escárnio até para Fernando Collor de Mello, dentro do plenário do Congresso, para a gente fazer relembrar um fato muito importante, mas depois a série de coisas. E agora, inclusive, com a própria OAB, ou parte dela se manifestando contrária ao que está vindo do Supremo Tribunal Federal. 1 minuto, deputada, por gentileza. Nós temos o povo na rua. E o povo, né, o poder emana do povo, está no parágrafo único do artigo 1º da Constituição. As pessoas precisam olhar para isso, olhar pela janela. Os poderes precisam olhar pela janela e ver que o povo está na rua exigindo providências. E, infelizmente, eu tenho dito que por que manter um parlamento com 513 deputados e 81 senadores se eles não fazem o seu papel? Né? Eu sou totalmente favorável aos 3 poderes, às instituições funcionando perfeitamente. Mas você não pode impedir que o povo comece a questionar até mesmo a razão da existência de parlamentares se a gente não faz o nosso papel. Então, nós temos que representar o povo, nós temos que ter a coragem de fazer o que precisa ser feito. E aqui eu vou mais uma vez instar o Senado da República a acolher os pedidos de impeachment que existem lá contra o senhor Alexandre de Moraes, por todos os abusos que estão sendo feitos. E quando a gente ouve um outro ministro do Supremo, lá em Nova York, falar, perdeu, mané, você fica muito claro que não existe isenção e algo muito sério precisa ser feito. E isso é ouvir o povo que está nas ruas, clamando por justiça, clamando por transparência, clamando pelo cumprimento da nossa Constituição. A gente viu uma perda de pruridos aí de alguns ministros do Supremo, inclusive nesta frase lembrada aí pela deputada. Doutora Adib, 1 minuto, por gentileza, para o senhor fazer a sua consideração final. O que o senhor acha que é possível acontecer a partir de agora, diante dos fatos dessa, digamos, insatisfação clara, presente e demonstrada nas ruas pelas pessoas? Piotr, a insatisfação das pessoas agora ela se soma à insatisfação de uma classe de importância constitucional como é a Ordem dos Advogados do Brasil. O Conselho Seccional tem a obrigação de estudar a fundo a matéria, porque a violação das garantias fundamentais do cidadão é um indício grave de violação ao Estado de Direito. Deve promover o estudo e as conclusões têm que ser tornadas públicas. Se há violação de direitos fundamentais e das prerrogativas da advocacia, a OAB tem a obrigação de tomar providências como defensora da sociedade civil brasileira. É o que eu tenho como ideia absolutamente clara daqui em diante. Nós vamos continuar acompanhando esse debate, porque isso chama-se defesa da democracia e da Constituição desse país e da qual não vamos abrir mão em nenhum momento. Deputada Bia Kicis, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Doutora Adib Saad, mais uma vez, obrigado por nos atender aqui no Prós e Contras pela Jovem Pan News. Boa tarde.